Boa noite a todos. Ih, desencarnaram. Não ouvi. Gente, eu não tenho dom de clarividência, vocês não me dão um sinal aí. Boa noite. Ah, tá. Então, estão vivos, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E eu resolvi falar sobre esse tema do Evangelho da Inclusão, porque a palavra inclusão a gente tem ouvido falar muito frequentemente hoje em dia, né? E será que a gente entende mesmo o que é inclusão? E aí eu pesquisando, né, sobre o assunto, coincidentemente, apesar que as coisas não acontecem por coincidência, né, tudo tem uma razão. Quinta-feira agora, dia 5 de dezembro, é o dia da acessibilidade. Então, calhou aí do assunto também ser pertinente com essa questão da acessibilidade. Então, vamos lá. Jesus, desde quando ele pregava ali, né, para os seus discípulos, ele deu uma importante missão para todos nós, né, que é levar a boa nova, o evangelho, né, dele e as palavras de Jesus, né, a todos, sem exceção, sem fazer esse discernimento, essa diferença de pessoas, né? E ele disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E é uma missão um tanto quanto difícil, né? E bem séria, a gente conseguir levar e espalhar o evangelho para todo mundo, sem fazer essa diferenciação de pessoas, né? Sem ver a diferença do outro como algo que seja um impedimento para a gente ter esse relacionamento, né? E o Mestre Jesus, ele é o exemplo vivo, como de diversas coisas, né? Mas principalmente sobre ser inclusivo, sobre realmente praticar a inclusão. Ali, falando sobre a questão das deficiências físicas ou mentais, ele curou inúmeros cegos, coxos, paralíticos, surdos, leprosos, catalépticos, além também de pessoas que tinham alguns distúrbios e até obsessões. Mas, muito além disso, né, dessas questões das deficiências físicas ou mentais, Jesus ele reunia ali com ele todos os tipos de pessoas. E a gente sabe que antigamente havia muito mais essa segregação, essa divisão de pessoas do que ainda existe hoje, né? Então, as mulheres não poderiam frequentar os mesmos lugares que os homens, havia essa diferença de castas, né, sociais, então as pessoas não se misturavam. De religião, então, a gente nem se fala. Mas ele reuniu ali com ele todas as pessoas possíveis. E ele dava aquela missão para os seus discípulos de levarem essa palavra, não importasse onde. Por mais que, às vezes, pudesse até levá-los ali numa condição de perigo, né, porque eles estavam adentrando, às vezes, lugares que nem eles eram benquistos, né? Mas ele deu essa missão importante, né? E lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, o artigo 1 nos diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, isso está lá na Declaração dos Direitos Humanos. E, na luz da doutrina, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, os Espíritos nos falam, né, através de Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento.
Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam, murmurando, e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, reunindo um pouco dessas duas definições, podemos assim dizer, todos somos iguais, desde a nossa criação, né? E todos temos os mesmos direitos perante a sociedade e principalmente perante a espiritualidade e perante a Deus. Para Ele, todos nós somos iguais, porque nós viemos dele. Então, não tem por que existir essa diferença, né? E aí, você já se perguntou por que algumas pessoas vêm com alguma deficiência física ou mental? Eu tenho certeza que nós, como espíritas, a gente sempre usa o argumento: ah, mas é porque é uma prova que ele tem que passar, né? Porque, com certeza, em outra encarnação ele fez alguma coisa errada, e aí está, nessa encarnação, pagando, né, essas dívidas. Mas aí eu tenho duas notícias para nós aqui. Todos nós somos deficientes em algum grau. Por quê? Deficiência é falta de alguma coisa. Então, ali, quando a gente faz um exame e deu uma deficiência de uma vitamina, é porque a gente está com a falta dessa vitamina. E nós não somos perfeitos, né? Correto? Acho que aqui todo mundo já tem certeza disso. E todos nós somos devedores da lei divina. Então, eu coloquei ali o seu barriga aí, para quem gosta de Chaves, que eu amo particularmente, cobrando ali o aluguel do seu Madruga, e nós estamos aqui também para pagar o que a gente deve, né? Caso contrário, a gente não estaria aqui, né? Se a Terra é uma terra de provas e expiações, se a gente fosse perfeito, se a gente não devesse nada, a gente não estaria aqui. A gente estaria em outro planeta, quiçá em outra galáxia, muito mais evoluído que a Terra. Porque, como diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra, aqui onde a gente vive, é um misto de hospital, escola e presídio. Então, a gente está aqui para curar algumas mazelas, né, do nosso espírito, das nossas vidas anteriores. A gente está aqui para aprender muita coisa, como a gente aprende na escola. E também no presídio, para a gente ter essas, entre aspas, penitências de atos que nós mesmos causamos em outras vidas, né? E aí eu trago uma reflexão. Eu coloquei bem grande assim esse questionamento: respeito? Ponto de interrogação. Será que realmente a gente está respeitando ali o nosso irmão que tem alguma deficiência, ou que é diferente, ou pensa diferente que nós? Deixo aí a reflexão para vocês levarem para casa depois e pensar nisso. Será que efetivamente a gente olha e trata todo mundo igual? Eu vim hoje com algo diferente aqui. Não é meu crachá do trabalho, tá, gente? E eu queria saber quantas pessoas sabem o que significa esse cordão aqui que eu estou usando. 2? 3? 4. A gente está aqui em mais ou menos umas 60 pessoas. De 60 pessoas, 4 pessoas sabem o que significa esse cordão. Eu vou explicar rapidinho. Esse cordão, ele não é de autismo, porque o de autismo é diferente, ele é de quebra-cabeça colorido, né? Então tem uma outra corzinha, tudo. Mas o colar de girassol, ele é referente a deficiências invisíveis, ou seja, aquelas que a gente não pode ver. Na pandemia, eu fui diagnosticada com uma condição chamada fibromialgia, que se encaixa nessa deficiência invisível, né? E que causa ali uma dor um pouco maior do que as pessoas costumam sentir. Mas, mais recentemente, há mais ou menos uns 2 meses, eu recebi um diagnóstico de TDAH. E aí, assim, eu sempre tive dificuldades em algumas áreas da minha vida e eu não entendia o porquê. Eu associava muito mais com ansiedade, né, que eu meio que já estava acostumada, mas algumas coisas ainda não faziam sentido para mim, sabe? E aí eu fui atrás,
agora com 34 anos. Foi um diagnóstico um pouco tardio, né, para os dias atuais, que a gente tem muito mais acesso, né? E aí fui lá, fiz os testes, né, com uma neuropsicóloga e recebi esse diagnóstico de TDAH. E aí o mais engraçado, se a gente pode dizer assim, é que as pessoas ao meu redor, né, da minha convivência, a primeira vez que eu trouxe, né, esse diagnóstico, olha, tenho TDAH e tal, elas tiveram duas reações a princípio. A primeira é que alguns falaram assim: ah, mas hoje tudo é TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH, autismo, isso aí, acho que eu também devo ter TDAH, porque, nossa, eu fico esquecendo as coisas, enfim, né? Aí você fica ali, né, com aquela cara, aí você pensa, preciso evoluir, não vou responder o que eu estou pensando, porque, por enquanto, a gente só pensa, né? Ainda bem que a gente não fala. Mas aí segurei ali, né? Vamos manter a compostura, e foi. E aí outras pessoas falaram a seguinte frase: nossa, você não tem cara de quem tem TDAH. Aí eu falei, fiquei assim pensando, né? TDAH tem cara? Autismo tem cara? A gente sabe que alguns transtornos específicos têm algumas condições físicas que diferenciam, sim, por conta, né, ali do próprio transtorno, mas muitas coisas não existe um rosto, uma figura para dizer, olha, esta pessoa aqui tem TDAH, essa pessoa tem autismo. E aí eu fiquei pensando, porque até pouco tempo atrás, apesar de eu trabalhar numa escola, a gente realmente não ouvia falar muito sobre autismo, TDAH, enfim. Mas não é porque não existia, é porque a gente não tinha o diagnóstico disso. Então, a maioria dos laudos que acontece hoje, principalmente em pessoas mais velhas, são porque, quando eram crianças ou adolescentes, isso não foi diagnosticado. Então, olha o quanto a informação ela é preciosa para não acontecer o quê? O preconceito. Isso em todos os âmbitos da nossa vida, da nossa sociedade, o conhecimento realmente liberta a gente. Porque o que é o preconceito? A gente ainda vive, né, numa sociedade que ainda existe muito preconceito, seja ele do que for, orientação sexual, cor de pele, religião, até das próprias deficiências. E o preconceito nada mais é que um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de emitir-se um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que se é julgado. Então, é um pré-conceito. Então, se a gente estudasse mais, se a gente realmente olhasse para o nosso irmão ali com amor, com fraternidade, todo esse preconceito ele acabaria, porque a gente não estaria pré-julgando alguma coisa, porque a gente já teria o conhecimento sobre ela. E quem somos nós para julgar? Se a gente está aqui no mesmo bolo, nesse mundo de provas e expiações, daqui ninguém é santo, ninguém sai ileso, porque a gente tem a nossa bagagem também. E ali no Evangelho de Mateus está escrito: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, o mesmo peso e a mesma medida. Você julgou o seu irmão, você vai ser julgado da mesma forma. Talvez aqui não na terra, mas na vida espiritual você vai ter essa consequência, né? Todos os nossos atos têm suas consequências. É a questão de ação e reação. Então, a gente não pode julgar o nosso irmão somente pelo fato dele ser diferente ou só de pensar diferente que a gente. Nessas últimas eleições, quantas famílias ali tiveram discussões absurdas por conta de política? Quantas pessoas todos os dias sofrem por questões raciais? A gente está em pleno século XXI e essas coisas continuam acontecendo. Não é para a gente parar e pensar?
Há mais de 2000 anos, Jesus já falava isso. Não separem as pessoas, todos são iguais. Todos merecem ter dignidade, respeito, amor. E por que a gente continua ainda fazendo essas mesmas coisas mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus? A doutrina do Cristo é amor. E quando a gente ama, a gente não tem preconceito. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama, a gente não julga. O que nos faz acreditar que nós somos melhores do que o nosso irmão que tem ali uma deficiência ou que é diferente de nós? O que faz a gente achar que a gente é superior por conta de alguma questão diferente? Eu trouxe aqui 2 relatos, né, de pessoas muito famosas, mais em relação a questões de deficiência física, mas isso pode ser aplicado a qualquer outra diferença, né? O que a gente pode dizer de Beethoven? Eu vou ler aqui rapidinho. Aos 44 anos, Beethoven viu toda a música de sua vida ser substituída pelo mais absoluto silêncio. O compositor que começou a demonstrar os primeiros sinais de surdez aos 26 anos perdeu completamente a habilidade de escutar nessa idade, passando a se comunicar através de pequenos cadernos. E todos achavam que ele ia abandonar a carreira. Que eles falaram, imagina, ele surdo, como é que ele vai conseguir tocar? Não fazia sentido, né? Só que foi nesse período, depois que ele já tinha a surdez ali, que ele compôs as 3 de suas obras principais, que foi o Quarteto para Cordas, a Nona Sinfonia e a Missa Solene. E Stephen Hawking? Ele foi diagnosticado aos 21 anos, muito novo, com esclerose lateral amiotrófica. Ele viu todo o seu corpo atrofiar, mas ele não desistiu por conta das limitações e foi considerado um dos maiores físicos da história, frequentemente comparado a Isaac Newton, Albert Einstein e Galileu Galilei. E aí a gente fica pensando, nossa, eles tinham tantas limitações. Que limitações? As limitações físicas, para eles não foi nada. Porque eles superaram aquilo com uma grandeza tão absurda que não tem nem palavras. E aí a gente olha para o nosso irmão e quer julgar e menosprezar e nos sentir superior por ele ser diferente? Qual o sentido disso? Como a gente pode perceber, através, né, dessa nossa conversa, a gente ainda está muito longe dessa proposta inclusiva que o mestre nos trouxe, né? E se a gente sair daqui com esse pensamento, né, dessa mudança, ainda que a gente esteja ali tateando ainda, né, apesar de já ser muito tarde para isso, né? Nunca é tarde o suficiente, a gente pode ainda mudar, mas a gente tem que começar com alguns pequenos detalhes. E o primeiro é avaliar a nossa própria visão e os nossos preconceitos. Porque é difícil a gente olhar para nós mesmos e analisar isso, fazer aquela reforma íntima mesmo, ali no âmago do nosso ser, e falar, puxa, eu tenho alguns preconceitos. Olha, eu aquela vez não fui legal com aquela pessoa porque eu achei que ela não era capaz, porque ela era diferente de mim. Ou julguei aquela pessoa porque ela tinha uma condição social diferente da minha. Então, a gente tem que partir desse princípio, que é o mais difícil. Porque quando mexe com a gente não gosta, né? A gente gosta de apontar o dedinho para o irmão. Mas apontar o dedinho para a gente e falar, opa, aqui eu estou errando, aqui não está legal, é muito mais difícil. E o segundo passo é estudar e entender as particularidades de cada um. Estudar no sentido de, se você tiver alguém ali próximo, ou se você trabalhar num lugar que tem alguém que tem algum transtorno, alguma deficiência, alguma condição especial, procurar entender um pouco de como é
aquela condição. Porque, como a gente falou anteriormente, quando a gente aprende sobre, a gente não tem o preconceito. Porque a gente vai saber, né, as condições que aquela pessoa tem. Então, é muito importante a gente se informar. E, hoje em dia, com a internet, nossa, é muito fácil. É muito fácil. Só que a gente não quer. A gente prefere ainda ficar com hábitos antigos, com preconceitos antigos, do que buscar informação. Sendo que ela está tão fácil, está na nossa cara. E a gente fica vendo outras coisas. Vai ver rede social, vai ver isso, vai ver aquilo. Mas o que realmente a gente precisa ir atrás, né, desse conhecimento, a gente deixa para lá. O terceiro passo é acolher com amor a todos, incluindo a família. Então, novamente, se você conhece alguém que tem alguma condição especial, é muito importante que você também acolha a família. Obviamente, acolher aquela pessoa também com muito carinho, mas também prestar um suporte para a família. Porque, às vezes, a pessoa com uma condição especial, ela demanda não vou dizer trabalho, mas muitos cuidados da família, né? Então, é muito importante a gente também acolher ali esses entes queridos, né, para a gente dar esse suporte, seja conversando, seja, né, desabafando, mas, de alguma forma, prestando essa assistência. E o último é abraçar as diferenças. A gente ainda tem uma mania boba de... tudo que é diferente eu não quero. Eu não quero sair aqui da minha zona de conforto. Eu não quero conhecer coisas novas. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele fez a gente tão diferente um do outro. Porque qual o sentido de ser todo mundo igual? Pensa só, a gente está nesse ambiente aqui com 60 pessoas. Se todas fossem iguaizinhas, qual a graça disso? Nenhuma. Só que a gente tem ainda essa tendência de repelir aquilo que é diferente, ao invés de abraçar. Falar, não, vem aqui, vamos trocar ideia. Você pensa diferente de mim? Explica um pouquinho para mim como é o seu pensamento. Vamos conversar. Você tem uma religião diferente da minha? Me explica da sua. Eu posso te explicar da minha se você quiser. Por que a gente se afasta ao invés da gente se unir? Se a gente está aqui aprendendo que o amor é aquilo que é o mais sagrado possível e é a palavra que Jesus deixou dentro do nosso coração há milhares de anos. E isso vai totalmente em contramão ao que Ele quer de nós. E aí eu trouxe um videozinho que ele vai explicar... Seu Luiz? Oi, saiu daqui de trás. Que susto. Que ele vai explicar um pouquinho dessa visão de como a gente pode abraçar as diferenças. Vamos lá. É muito fofo, né? Mas é uma visão um pouco mais ilustrada, né, de como a gente pode realmente abraçar essas diferenças. Por mais ali que o porco-espinho, no começo, tá machucando, furou a bola, a tendência é o pessoal se afastar. Mas aí a esquilinho ali, né, pensou, poxa, tem que ter um jeito da gente conseguir
reunir todo mundo. Então, eu vou resolver o problema ali de tirar os espinhos, né? E a gente conseguir abraçar essas diferenças. Então, é assim que nós devemos ser, verdadeiramente os discípulos de Jesus. Estendermos a mão com amor, compreensão para o nosso próximo em todas as circunstâncias, não importa a diferença, e sempre olhar para o outro e pensar, né, como eu gostaria de ser tratado, né? É uma frase tão simples, mas a gente se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. E aí, para finalizar, seu Luiz, surja de novo, a gente vai trazer uma música que fala um pouco também sobre as diferenças. Amarelo e azul, tem leste, oeste, tem norte, tem sul, tem terra, tem água, tem rio e tem mar, tem dias de sol, noites de luar, tem olhos que enxergam, tem olhos que não, tem mãos que trabalham, tem gente sem mão, tem choro, tem riso, menino e menina, tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem olhos que não, tem mãos que trabalham, tem gente sem mão, tem choro, tem riso, menino e menina, tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem preto e tem branco. E é isso, que a gente possa sair daqui dessa noite com essa sementinha plantada nos nossos corações, para que a gente possa semear muito mais igualdade, muito mais amor e respeito, e menos preconceito e julgamentos. Obrigada.